O Ponto Crítico está de volta e começa agora mais uma rodada de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Manaus. É a oportunidade de conhecer as propostas, de saber o que eles pensam e o que querem para a nossa cidade. Sabino Castelo Branco, do PTB, é o convidado de hoje. Sabino Castelo Branco, do PTB, é natural de Manaus, tem 48 anos, é casado e pai de 4 filhos. Hoje cursa Direito, mas também é empresário e apresentador de TV. Iniciou a carreira política como vereador. Ficou na Câmara Municipal de Manaus por 2 mandatos, de onde saiu em 2006 para assumir o cargo de deputado federal. É candidato a prefeito pela coligação O Povo Caminha para a Vitória e tem como vice Cícero Lima, do PSDC. E a ordem dos entrevistados foi definida em sorteio, as regras aprovadas por todos os candidatos. Veja como vai funcionar. Vão ser 2 blocos de entrevista. Cada candidato tem 21 minutos para as respostas. A primeira pergunta é igual para todos. 2 minutos será o tempo dessa resposta. Em seguida, vão ser feitas 5 perguntas pré-gravadas e de temas livres. 2 de jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação e 3 da população. As apresentadoras também vão fazer 2 perguntas de temas livres. O tempo de respostas para todas elas será de 2 minutos e meio. O candidato terá 1 minuto e meio para as considerações finais. Vamos então à primeira pergunta. Candidato Sabino Castelo Branco, por que o senhor quer ser prefeito de Manaus? O senhor tem 2 minutos e 30 a partir de agora. Boa tarde, Natália, Jane, um prazer estar aqui. Eu quero ser prefeito de Manaus porque eu creio e acredito no meu potencial de, pelo menos, lutar e tentar mudar a vida de milhares de manauara que sofrem todos os dias com problema de transporte coletivo, da água. E esse problema eu conheço bem porque eu vivo com esse povo sofrido, uma realidade que só quem vive de perto sabe a dificuldade desse sofrimento dessa população. E eu sei que a determinação que eu tenho, a coragem que eu tenho e a minha experiência, eu posso ajudar a mudar essa situação que hoje se instalou na cidade de Manaus. Bom, você ainda tem mais tempo, se quiser falar mais. Vamos falar. E agora mesmo você estava passando aí a situação das paradas de ônibus, uma coisa tão simples. Problema da água. Eu, como prefeito de Manaus, eu tenho que chamar essa responsabilidade para mim. Eu quero rever os contratos, não só da água, como também do transporte coletivo. Se tiver que fazer intervenção, farei intervenção. Eu não tenho nenhum problema, não tenho nenhum compromisso com qualquer empresário de ônibus ou do sistema também da água. E isso é um problema que não é qualquer prefeito que vai ter essa coragem. Alguns que já passaram não podem falar que vão fazer agora. E eu quero ter essa felicidade de ser prefeito de Manaus e mostrar para o povo que com a coragem que eu tenho eu posso resolver os problemas da cidade de Manaus. Vamos então às perguntas dos jornalistas da Rede Calderaro de Comunicação. Ruas esburacadas que impedem a circulação de viaturas, falta de iluminação, guarda municipal. Há muito tempo que a Prefeitura já deixou de se eximir da responsabilidade na segurança pública. Quais são os seus projetos para a área? O senhor tem 2 minutos e 30. Olha, eu sou policial civil, fiz um curso em 86, conheço bem o problema da segurança e a responsabilidade do município também. O município de Manaus, como ela acabou de falar, a pessoa liga por 190, pede ajuda de uma viatura para registrar uma ocorrência. Como é que a polícia vai chegar lá? Você não tem uma placa dizendo o nome da rua. Bairro de São José, na rua tal, a polícia chega e fica procurando a placa. Não encontra. Iluminação pública não existe. As ruas esburacadas. Como é que uma viatura pode entrar para atender uma ocorrência policial? Então isso faz parte. Guarda municipal não existe em Manaus. Nós queremos sim equipar a guarda municipal. A guarda municipal não vai ser para ficar vigiando só o prédio público. Ela tem que dar informação para a polícia. Ela tem que estar perto da população. Ela tem que estar lá para ajudar a população e levar as informações para a Secretaria de Segurança, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar. Eu tenho certeza que se a gente botar a iluminação pública, se a gente colocar a sinalização, as placas, o nome das ruas, a polícia vai chegar lá, vai poder atender a ocorrência, o cidadão vai ser atendido e nós vamos melhorar, porque ele vai ter informação. Se a Guarda Municipal estiver presente, dando as informações que precisa à Polícia Civil, nós vamos poder fazer um trabalho com o governo do Estado, juntamente com a Prefeitura Municipal, e aí sim vai funcionar a segurança pública. Porque não adianta só o governo investir, como investiu agora, o governo investiu para mais de 250 milhões em viaturas, armamento, mas não tem o principal. Como é que uma viatura vai entrar em uma rua toda esburacada, no escuro, não tem nome? Como é que a população pode ser atendida pela polícia? Então,
a prefeitura vai entrar com a sua participação. E eu conheço muito bem, porque eu sou policial. Bom, vamos então à segunda pergunta de jornalistas da Rede Calderaro. O que os senhores pensam em fazer para dar opções de lazer, diversão para as pessoas que moram nas áreas mais afastadas da cidade, nas áreas periféricas da cidade? Isso é um problema muito... eu estava assistindo agora e vi ali a parte da Ponta Negra. Então a gente tem duas Manaus. A Manaus dos ricos e a Manaus dos pobres. Você vê a Ponta Negra, você vê a ponte, você vê a João Batista, mas você vai para a Zona Leste e aí você tem uma outra realidade. Aquele povo não tem direito a nada, tem direito a um sofrimento. Os jovens estão nas drogas porque não tem direito a um esporte. Os jovens estão ali, vão para a escola, não tem direito de escolher qual esporte que eles querem praticar porque não tem oportunidade. A oportunidade que ele tem é os traficantes recrutar eles para ser um soldado do tráfico. Ninguém se preocupa com isso. Então, uma realidade que nós temos que enfrentar. Nós temos que dar condições a esses jovens a igualdade, como o meu filho que tem direito. Meu filho tem direito a estudar no colégio bom, tem direito de praticar uma academia, tem direito de ter a saúde, enfim, esses jovens da Zona Leste, Zona Norte e outros bairros de Manaus não têm direito a nenhum tipo de assistência por parte da prefeitura. O atual prefeito, na época, eu acompanhei ele, ajudei ele a chegar à prefeitura, porque ele era do meu partido. E ele prometeu criar os grandes parques, as grandes academias na Zona Leste, na Zona Norte. Não tem uma. Nós queremos isentar as grandes academias dos impostos, o ISS, as academias menores que não têm licença, nada, nós queremos regularizar todas e fazer a troca. E as bolsas para que esses jovens possam ter a oportunidade de praticar um esporte. Bem, chegou a vez das perguntas da população. Vamos à primeira. O prefeito Amazonino Mendes falou na sua campanha que em 6 meses ele resolveria os problemas do buraco da cidade. Ele já está terminando o mandato dele e a cidade está mais esburacada que antes. Eu pergunto, os outros candidatos vão fazer esse tipo de promessa ou vão resolver o problema do buraco de Manaus e criar vias alternativas porque a cidade está estrangulada com excesso de carros aqui na cidade? O senhor tem razão. Não só o Amazonino prometeu, como o ex também anterior Amazonino prometeu, também não fez. E ninguém conhece os problemas do povo se você não vai até a população. Você ficar dentro de uma sala, dentro da prefeitura de Manaus, você não sabe o que acontece. Você vai acreditar no seu secretariado. Mas se o prefeito tiver a coragem de sair, pelo menos ir até aos bairros principais, como está a situação, as principais vias, ele vai ter coragem, porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Quando você vê, você tem a coragem de determinar o seu secretariado a realizar o que tem que ser feito. Com a população pagando seus impostos, nós temos que dar em benefício, é claro e evidente, como o cidadão está falando aí os buracos. Hoje, Manaus inteira, onde a gente passa o distrito industrial, a gente andar no distrito industrial é um sufoco, de tanto buraco. A Zona Leste nem se fala. Então a população não aceita mais promessas. Me preocupa uma coisa, porque muitos candidatos falam que vão fazer muito. E me preocupa os dados que eu tenho da arrecadação da prefeitura, os gastos. Ninguém pode fazer qualquer compromisso aqui sem saber quanto a prefeitura tem para investir. Você tem uma ideia, o orçamento para 2012 é de 3 bilhões de reais. Nos 4 primeiros meses foi gasto já 1 bilhão somente com folha de pagamento. Se continuar, vai chegar no último mês, em dezembro, vai ser a arrecadação toda para pagar os funcionários. Não vai ter investimento nenhum. Então, essa conversa que vai fazer isso, que vai fazer anel viário, que vai fazer outros tipos de transporte alternativo, eu não quero prometer nada antes de chegar à prefeitura e saber os dados, o que eu posso investir, o que eu posso fazer com o que a prefeitura tem de arrecadação. É claro que nós temos vários projetos, mas eu não serei irresponsável de chegar aqui e dizer que vou fazer as novas vias, nós vamos fazer outro tipo de sistema de transporte. Nós não podemos fazer isso, porque nós vamos enganar a população. Se o governo do Estado não tiver uma parceria com a Prefeitura Municipal de Manaus, o prefeito não vai poder fazer nada na cidade de Manaus durante esses 4 anos. Bom, a gente vai fazer agora uma pequena pausa na entrevista, depois do intervalo tem mais. Sabino Castelo Branco do PTB vai falar sobre o problema do lixo, habitação e muito mais. Até já.
Ponto Crítico está de volta hoje entrevistando o candidato do PTB, Sabino Castelo Branco. Conforme as regras, a população e segmentos da sociedade civil organizada tem direito a 3 perguntas. Uma já foi. Vamos à próxima. Com relação à cheia, a estatística que possivelmente será maior do que essa que aconteceu esse ano. E a pergunta é, o que o futuro prefeito vai fazer para proteger os empresários do centro de Manaus? A gente está falando da cheia, se não me engano, né? Exatamente. Isso é um problema que é da natureza. Ninguém pode... eu não posso prever o que vai acontecer. Mas é claro, evidente que nós temos que fazer todo o levantamento e a prefeitura tem que se preparar. Se a prefeitura tivesse preparada agora, eu acredito que não teria acontecido o que aconteceu. Mas nós não podemos jogar também essa culpa toda na administração, porque é um problema que, pela estatística, a cada 500 anos acontece o que aconteceu na cidade, no estado do Amazonas. Mas eu quero ter a conversa com os comerciantes. Eu quero ter essa oportunidade de conversar com todos eles para que eles também possam me dar as ideias. É eles que estão vivendo ali no centro de Manaus, é eles que sabem a dificuldade deles. Não só é o Sabino que tem que dizer o que vai fazer na cidade de Manaus. E eu quero ter essa oportunidade de conversar, reunir com a associação e conversar. Eles vão me dar, falar as propostas que eles têm para a cidade de Manaus, eu vou avaliar, mas quero dizer uma coisa, tenho certeza que eu chegando à prefeitura de Manaus, aqui tem um homem que tem coragem de tomar qualquer decisão. É a posição que for melhor para a cidade de Manaus, eu tomarei. Não vai ser amigos nem apaniguados que vai administrar Manaus. Vai ser um homem que tem responsabilidade, que tem 4 mandatos, que conhece a cidade de Manaus, e eu vou fazer o melhor, porque essa cidade não aguenta mais o sofrimento de tanto tempo e de tantas promessas que vêm por governos anteriores. Vamos então à terceira pergunta da população. Manaus está entregue às baratas, ao lixo. Por onde a gente anda, é lixo por todo o canto. As calçadas quebradas, não tem onde o pedestre andar. Não tem por onde o pedestre andar. E a pergunta é o que é que ele vai fazer por nossa cidade? Está entregue às baratas, minha amiga, é verdade. Só que vai ser entregue a um homem que gosta da sua cidade. Eu tenho certeza que Deus vai me dar essa felicidade de administrar Manaus sabendo das dificuldades que eu vou encontrar quando chegar à prefeitura. Dificuldade em todos os setores. Problema do transporte, lixo, problema dos camelô, o problema da água que ninguém aguenta mais. Na época, antes da atual administração, se não me engano, era 100 milhões de reais por ano que gastava no lixo. A atual administração, se não me engano, levou para 140 milhões de reais. E eu sei muito bem quem participa disso. Eu sei quem são os amigos da atual administração, que não são nem de Manaus e estão participando de toda essa farra do nosso dinheiro, do dinheiro público. Eu tomo a decisão de imediato. Nós vamos fazer intervenção. Eu quero saber se é verdadeiro esses dados de Manaus gastar 150 milhões de reais por ano e se realmente esses dados é compatível com o pagamento que a prefeitura está fazendo. Porque Manaus está, para onde a senhora acaba de falar, para onde passa lixo, uma coleta péssima. Essa coleta não é a verdadeira. O que está sendo pago para a população está sendo paga. É uma história que ninguém pode engolir, pagar 150 milhões de reais por uma coleta de lixo precária, péssima, que são amigos dessa administração. Nós vamos acabar. Nós vamos, é claro e evidente, eu vou conversar sim com os camelôs. Eu não vou tirar camelô das ruas de Manaus, achando que eu vou resolver o problema deles, na marra, com a polícia. Não, vou conversar com eles. Se a prefeitura tiver as condições, eu quero levar até eles, que a gente possa emprestar o banco da gente, levar o recurso, se for de 30, 40 mil reais, para que eles possam colocar uma microempresa, mas saia do centro, que eles tenham um estabelecimento, que eles saiam da informalidade e que eles sejam um microempresário. Só assim nós vamos resolver esse problema. Agora, tem que ter coragem. Quem não tem coragem não vai fazer nada na cidade de Manaus. Candidato, chegou a vez de nós, Natália e eu, fazermos as perguntas para o senhor. Eu gostaria de saber o seguinte: Manaus tem uma população grande que vive em situação de extrema pobreza e extrema miséria. Muitas não têm onde viver e vivem em condições subhumanas, não têm uma casa. Eu queria saber qual é o projeto do senhor na área de habitação, caso o senhor seja eleito prefeito da capital.
nós temos 1.800.000 habitantes em Manaus. A Zona Leste praticamente deve ter umas 400.000 pessoas. E eu conheço muito bem a Zona Leste. Desafio qualquer candidato. Se conhecer melhor do que eu o problema da Zona Leste, da Zona Norte, onde está a concentração desse povo. Eu tenho sobrevoado e quando você passa na Zona Leste, você vê um emaranhado que ninguém se entende. A cidade desorganizada, as invasões. Eu sou contra a invasão. Não vai ter meu apoio nenhum, porque invade sem estrutura alguma, e essas pessoas que invadem, depois vendem, saem e deixam a população nessa situação, e a prefeitura tem que dar o jeito de fazer urbanização, fazer o que não deveria ser o dever dela, que essas áreas não poderiam ser invadidas. Agora, para mim fazer um projeto de habitação, a prefeitura não tem recurso. Eu tenho que fazer esse projeto com o governo federal, com o governo do estado. Irei conversar com o governador. O governador Omar é um homem que nós sabemos o projeto que ele está fazendo, o governo federal, Minha Casa Minha Vida, a prefeitura tem que estar em conjunto. Sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu acabei de falar que a prefeitura tem uma arrecadação de 3 bilhões de reais para 2012 e com folha vai gastar quase 3 bilhões. O que vai sobrar para investimento? Nada. Agora, os projetos, eu como deputado federal conheço muito bem. Vou, sim, a presidente Dilma, nós somos da base da presidente Dilma, o PTB faz parte da base. E nós vamos levar a situação que se encontra o meu povo está abandonado. Onde deu 90% dos votos para a presidente Dilma, para o presidente Lula. E eu não posso aceitar que o meu povo continue vivendo nessa pobreza. Onde não tem uma parada de um ônibus. Um cidadão que sai, passa 1 hora esperando o ônibus e quando entra no ônibus, para chegar no seu trabalho não tem horário. Então tem que ter horário para sair, tem que ter horário para chegar. E nós vamos trabalhar, sim. Nós vamos mudar a realidade de Manaus. Candidato, o senhor vem tecendo severas críticas à atual administração municipal. A minha pergunta é, o que o senhor pensa a respeito de programas considerados por muitos populistas, como Leite do Meu Filho, Bolsa Universidade e outros? O senhor pretende mantê-los? Esse daí vai ser de imediato. O Leite do Meu Filho nós vamos ampliar. A Bolsa Universitária, eu quero fazer um recadastramento, porque tem mais pessoas que estão tendo esse benefício que não precisam do que as pessoas que precisam. São os amigos, são os parentes. Isso nós vamos reavaliar de imediato. Nós queremos levar a Bolsa Universitária, vamos elevar um número maior, mas para as pessoas que precisam. As pessoas que realmente não têm condições e sonham fazer uma faculdade. Eu fui um homem que sonhei fazer uma faculdade e não tive condições na época. Na época que eu pude ter condições, eu virei político. Então eu conheço muito bem. Hoje em dia, um pai de família quer ter o seu filho na universidade e ver um cidadão que o pai tem condições tomar vaga do seu filho. Então não vai acontecer isso, nós vamos ampliar. E esse programa populista que você fala, esse é um programa que o povo precisa. Se a prefeitura não estender a sua mão amiga, o Estado não estender o seu braço amigo, como é que esse povo vai viver? Nós vamos ter uma sociedade de marginais? Eu quero levar esperança para esse povo, eu quero dar educação. Para você ter ideia, nós temos hoje quase 50% de crianças de 4 a 6 anos fora da escola. Nós não podemos aceitar isso. Nós vivemos numa capital que é a 4ª mais rica desse país. Agora, se o dinheiro é mal usado, se o dinheiro é desviado, nós vamos dar um freio nisso, nós vamos estancar. Essas pessoas que desviam o dinheiro público, eles vão parar. Na nossa administração não vai ter. Nós vamos ter responsabilidade porque eu sou um homem que sou conhecido como criticado de administração, não atual, qualquer uma. Antes dessa, eu critiquei muito. Passou 4 anos, prometeu tudo e não fez nada. Agora vai resolver o problema da água. Quem não fez há 4 anos atrás vai resolver agora? O povo não acredita. Eu não posso mentir para o povo. Eu não posso errar. Eu tenho crédito com esse povo. A única herança que Deus me deu é a população, que me deu essa credibilidade e isso eu não vou perder. O povo pode ter certeza que vai ter um prefeito sério. Candidato, chegou a hora das considerações finais. O senhor tem 1 minuto e 30. Eu quero agradecer a TV, a crítica, agradecer a vocês por me dar essa oportunidade. Dizer para a população de Manaus que tem um homem que serve a Deus e é temente a Deus e vai fazer tudo que puder, para melhorar a situação daqueles que mais precisam. Eu vou ser prefeito, se Deus quiser, de Manaus, ou da população da minha cidade. Mas
eu vou olhar para aquela pessoa, para aquelas pessoas mais necessitadas que sempre eu tenho olhado. Você pode ter certeza que você vai ter um homem que vai estar 24 horas trabalhando para mudar essa realidade. Eu ainda sonho com uma Manaus diferente, porque quem não sonha não serve para viver. Eu ainda sonho muito. Nós vamos mudar, nós vamos tirar essa coisa de criança passar fome na minha cidade, de crianças que estão nas ruas pedindo nos sinais. Nós vamos tirar, porque o que eu não quero para o meu filho, eu não quero para o teu. Eu não quero que você continue pegando esse sistema de transporte falido. Eu não quero que você passe 2, 3 dias sem poder tomar um banho na sua casa porque não tem água. Eu vou rever esse contrato de imediato e eu cancelo. A Procuradoria da Prefeitura Municipal de Manaus, ela vai ter muito trabalho, porque os apaniguados, aqueles que desviam o dinheiro público, você pode ter certeza que nós vamos parar com isso. Eu só quero pedir que você me dê esse voto de confiança, me dê essa oportunidade de administrar a minha cidade. Obrigado. Obrigado, senhor, pela presença, candidato. Obrigado. Muito obrigada.